Olá, seja muito bem-vindo aos seus 5 minutos com o pediatra. E hoje vou-vos falar sobre PHDA, ou dito de outra forma, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Mas antes de irmos a esta patologia, esta perturbação, quero-vos falar o que é uma criança feliz e saudável. Uma criança, e vamos olhar para crianças a partir dos 4, 5 anos, 6 anos para cima. Estas crianças são ativas, mexem-se muito, gostam de explorar o ambiente, falam alto, interrompem, gostam de mexer em muita coisa. E por outro lado também podem ser crianças que estão mais quietas, mais resguardadas, gostam de estar mais no seu canto e só intervêm mesmo quando é necessário ou quando lhes apetece. E tudo isto é normal, na verdade. As crianças são diferentes, a sua interação com o ambiente é diferente e não é só porque são mais agitadas, como o nosso imaginário é uma criança hiperativa, ou são mais quietinhas e não querem muito saber também que são desatentas. O diagnóstico de uma perturbação exige critérios específicos e bem avaliados, que vos vou dizer mais à frente, mais para o final. Mas então porquê é que metemos tudo isto no mesmo saco? Por um lado hiperatividade e por outro lado parece que é o oposto déficit de atenção. A PHDA tem uma base neurobiológica comum e tem basicamente dois grandes domínios que fazem que juntos podem dar ou não esta perturbação. O domínio genético, que tem intervenção mais no cérebro e que indica se aquela criança vai ter mais ou menos neurotransmissores, e na PHDA o que estamos a falar sobretudo são de neurotransmissores como a dopamina ou a noradrenalina, que são neurotransmissores que se passam de neurónios para os outros para comunicar, e parece que na PHDA existe um déficit da produção e da funcionalidade destes neurotransmissores. E por outro lado temos o outro domínio, que é o ambiente. Portanto, o ambiente em que a criança se insere pode fazer com que este déficit ou não de neurotransmissores possa ter mais impacto na sua vida ou não. E sabendo isto, então, como é que nós diagnosticamos formalmente esta doença? Isto é diagnosticado de acordo com os critérios que vêm presentes no DSM-5. O DSM-5 é um manual de diagnóstico das doenças do foro mental ou do neurodesenvolvimento e que estabelece vários critérios que foram sendo aprimorados ao longo do ano. E, portanto, para se diagnosticar este tipo de perturbação, exige uma avaliação médica específica, uma avaliação psicológica específica, com aplicação de escalas próprias e validadas, e só depois é que se pode fazer um diagnóstico deste. Portanto, quero-vos chamar a atenção que não é só porque achamos que aquela criança é mais agitada ou porque não presta atenção na escola e não consegue aprender, que podemos catalogar uma criança com isto. Não é assim que fazemos, é de forma muito responsável. E, portanto, a primeira coisa que eu vos quero dizer é que os critérios de diagnóstico e os sintomas que nós vemos nas crianças, na verdade, têm que estar presentes vários, portanto, geralmente são mais, ou pelo menos 6 dos 9 sintomas que temos da parte da hiperatividade e impulsividade, ou pelo menos 6 dos 9 que temos na parte do déficit de atenção. De igual forma, estes sintomas têm que estar presentes, têm que aparecer antes dos 12 anos e têm que estar presentes pelo menos há 6 meses e têm que se manifestar em 2 contextos distintos da vida da criança. Ou seja, não pode ser esta criança só apresenta estes sintomas na escola, ou só apresenta estes sintomas em casa, ou só apresenta estes sintomas quando vai ao desporto X ou desporto Y. Não. Pelo menos 2 contextos diferentes isto tem que se aparecer. Porque senão pode ser alguma coisa específica daquele local e tem que se perceber se a criança está bem inserida ou não. E portanto agora quero-vos ler os critérios de diagnóstico para ver se identificarem alguns destes pontos, puderem falar com os vossos médicos e de forma cuidada e com calma, sem antes assumir nada, poderem prestar atenção. E portanto, em relação aos sintomas da desatenção, já vos disse que são 9, se tiverem pelo menos 6 destes que eu vos vou dizer a seguir, poderá ser indicativos. E quais são estes 9 sintomas? Dificuldade em prestar atenção suficiente aos pormenores, e muito frequentemente cometer erros por descuido nas tarefas escolares ou no trabalho. Ter dificuldades em manter a atenção no desempenho das suas
tarefas, por exemplo, manter-se concentrado nas aulas ou nas conversas ou quando está a ler. Ser uma criança que parece não ouvir quando está a falar diretamente para ela, porque está sempre a pensar noutra coisa. Não conseguir seguir instruções e não terminar os trabalhos da escola, ou mesmo nos testes, muitas vezes são crianças que deixam as respostas a meio, passam respostas. Ter dificuldade em organizar as tarefas e as atividades, não conseguem gerir sequências, nem manter os materiais, por exemplo, no estojo, estão sempre a perder coisas. Evitar ou não gostar em envolver-se em tarefas que exijam algum esforço mental persistente. Perder objetos que são necessários para atividades ou tarefas básicas. Estar facilmente distraído por estímulos alheios, por exemplo, qualquer coisa os distrai. Estão na escola, um lápis cai ao chão e já se distraíram. E esquecer-se frequentemente das atividades do dia-a-dia, das tarefas que têm que fazer. Por exemplo, pedem ao vosso filho de 8 anos para ir ali buscar qualquer coisa à cozinha e ele vai a meio e esqueceu-se e já não sabe. Portanto, estes são os 9 principais sintomas que temos da desatenção. Se virem que existem vários deles, poderá ser uma chamada de atenção para este diagnóstico. E depois temos os 9 de hiperatividade e impulsividade. Se tivermos 6 destes, também poderá ser indicativo de diagnóstico. E que sintomas são esses? Agitar ou bater com as mãos sempre, portanto, estar sempre a mexer com as mãos e com os pés, estar sempre, não conseguir parar quieto, mesmo sentado ou quando está de pé. Levantar-se constantemente em situações em que deva estar sentado, por exemplo, na consulta médica, são crianças que estão sempre a levantar-se, não conseguem ficar sentados mesmo que se peça para ficarem sentados. Está sempre a correr e a saltar em situações em que não é suposto fazê-lo, em situações onde deve estar calmo. Ser incapaz de jogar ou envolver-se com tranquilidade em atividades de lazer. Estar sempre em movimento e estar sempre, os pais dizem que parece que está sempre ligado ao motor, não consegue estar quieto e fica mesmo desconfortável, é mesmo incapaz de estar um bocadinho quieto. E atenção, que estar em frente a um ecrã a ver desenhos animados ou jogar um jogo não é capacidade de ficar quieto. Isto na verdade agrava a PHDA, eles ficam quietos, é verdade, mas tende a agravar. Falar muito, fala em excesso, está sempre a falar, não consegue ter uma intenção comunicativa de aguardar pelo que falam com ele e responder, está sempre a falar. E neste contexto, precipitar as respostas, mesmo antes que as perguntas sejam feitas. Portanto, a pergunta vai ao meio, já está a responder, ainda nem sequer ouviu e depois não consegue dizer a resposta adequada. E isto acontece também muito nos testes, leem metade da pergunta, já estão a responder e depois não responderam corretamente. Ter dificuldades em esperar pela sua vez, por exemplo, numa fila não consegue, quer sempre passar à frente, ou então interromper ou interferir nas atividades dos outros, intromete-se nas conversas, intromete-se nos jogos de forma desadequada. E tudo isto, estes são os 9 sintomas da impulsividade ou da hiperatividade. E, portanto, todos estes sintomas que eu falei, quer da parte da desatenção, quer da parte da hiperatividade e impulsividade, têm que estar presentes de forma substancial, como eu já vos disse. Portanto, o que é que nós fazemos nestas situações quando identificamos alguma suspeita? Pedimos avaliação cognitiva formal, com o apoio dos psicólogos, que aplicam as escalas direitinhas, pedimos aos pais para preencherem alguns questionários, pedimos aos professores para preencherem alguns questionários e com toda a informação em conjunto percebemos se efetivamente este diagnóstico tem cabimento. Uma vez feito o diagnóstico, existe lugar a algum tipo de intervenção terapêutica. A principal é a terapêutica, a psicoterapia, portanto comportamental, cognitiva ou comportamental, que vai ajudar aquela criança a modelar o seu tipo de comportamento com o ambiente em questão. E, em alguns casos, poderá ser necessária intervenção farmacológica com fármacos psicoativos e estimulantes que vão ajudar a dopamina e a noradrenalina a atuarem de forma eficaz. Portanto, no fundo isto é para vos perceber o que é isto da PHDA, que sinais é que podem estar atentos e, se precisarem de ajuda, falem com o vosso pediatra.
Muito obrigado, até à próxima.